Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy. Neste vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês como que vocês podem tentar resolver um problema que é normal que acontece nas máquinas de costura, é quando a máquina de costura simplesmente trava. Isso mesmo, isso acontece com as máquinas de costura, quer seja ela doméstica, quer seja ela industrial. No entanto, neste vídeo de hoje eu quero mostrar nas máquinas de costura doméstica o que vocês podem fazer quando a máquina de costura ela trava, ou talvez nem trave, mas ela fica mais pesada do que o normal. Então assista esse vídeo até o final que tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, pessoal, caso você deseje participar do nosso grupo de WhatsApp, onde você vai receber todos os conteúdos, todas as nossas notificações de vídeos, é só você ir na descrição do vídeo e vai estar lá na descrição o grupo de WhatsApp. Clica lá que você vai entrar diretamente no grupo, tá bom? Então, pessoal, já aproveita, deixa o like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Uma coisa que eu preciso falar, já deixar bem claro aqui para vocês, quando a máquina de costura apresenta esses problemas, quer ela esteja travando ou talvez esteja pesada, este problema é meio chato de poder resolver. Por quê, pessoal? Porque pode ser várias coisas e até você conseguir identificar isso, talvez você já fez muitas verificações. Então eu vou mostrando aqui um passo a passo que vocês podem fazer para conseguir resolver este problema. Então, vocês vão conseguir assim descobrir o que pode estar acontecendo. Mas às vezes, para poder descobrir isso, você vai precisar retirar a máquina até mesmo da regulagem, que eu vou mostrar para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá bom? Então, antes de tudo, pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer antes de eu mostrar na máquina é verificar se a máquina de costura está limpa. É a limpeza, pessoal. Se a máquina de costura estiver suja, por exemplo, suja na lançadeira, a máquina realmente pode travar completamente. Então, tente fazer uma limpeza. Às vezes, mesmo você fazendo uma limpeza superficial ali, ainda você não limpou o que deveria limpar, porque tem sujeiras que ela penetra ali na lançadeira e pode apresentar este problema. Então, se você não quer que isso aconteça na sua máquina, já deixo bem claro uma coisa importante que você precisa fazer, é a limpeza dela. Tendo isso em mente, vamos lá para a máquina de costura para mostrar alguns passos que vocês precisam fazer. Vamos lá então. Muito bem, pessoal, vou mostrar aqui em duas máquinas de costura para ficar mais fácil de vocês conseguirem entender, tá? Então, querendo ou não, pessoal, se sua máquina de costura for essas máquinas fechadinhas, que nem essa daqui, onde você não consegue ver a correia, infelizmente você vai ter que precisar desmontar a máquina de costura, tá? Não adianta chorar, infelizmente vai precisar fazer isso. Se você realizou a limpeza, fez tudo bonitinho, para poder fazer essas verificações, você vai ter que fazer isso. Neste caso, já tem as máquinas de costura desmontadas para ficar mais fácil. Então, cada máquina vai ser diferente, então veja aí como você desmonta a tua máquina. Então, tendo isso em mente, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se esta pecinha aqui, que nós chamamos de correia, se ela não está muito apertada. Se ela estiver muito apertada, você vai precisar fazer a regulagem aqui da correia. Como que você vai saber se está apertado ou não? Você vai chegar aqui, apertar ela assim, ó, tá? Você apertar ela assim e ela vai ter que afundar um pouco, tá vendo? Ó? Se ela não afundar absolutamente nada, que nem tá assim, significa que ela está muito apertada. Uma coisa bem interessante fazer, pessoal, que é bem legal, é você primeiro testar, fazer alguns testes. Qual que é o teste? Você não sabe se pode ser o problema no motor, que está travado e por causa disso a máquina não está rodando, ou pode ser a máquina que está travada e por isso que o motor não está aguentando rodar. Então, como que você faz esse teste para descobrir qual deles é o problema, o motor ou a máquina? É bem simples. Primeiro de tudo, você vai soltar a correia, tá? Ah, Rodrigo, como que eu faço para soltar a correia? Cada máquina vai ser diferente. Então, neste caso aqui, se vocês repararem, temos aqui um parafusinho aqui, tá vendo? Ó, este parafuso. E este parafuso, ele tá segurando o motor. Esse parafuso aqui que faz o ajuste de a correia ficar mais apertada ou mais frouxa, tá? Então, você vai soltar este parafuso. Eu vou até mostrar aqui na íntegra para vocês verem. Vou só melhorar a câmera aqui para vocês notarem, tá? A máquina está um pouco suja, tá? Porque ela estava lá parada. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês. Você vai pegar uma chave Phillips, tá vendo aqui? Uma chave Phillips e vamos retirar.
Pode ser, pessoal, às vezes, Rodrigo, tá, Felipe, se eu consigo soltar numa de fenda, você até consegue, se ela encaixar perfeitamente, tá, ó. Neste caso, eu tô com uma fenda, vou girar para a esquerda, soltei, tá vendo, ó, não espana nada, ó. Quando eu soltei, você vai ver que o motor vai ficar frouxo, ó. Olha o que acontece com a correia aqui, eu vou retirar o zoom e vou mostrar para vocês, olha que começa com a correia, ó. Ficou frouxo, então vou pegar aqui, vou soltar a correia e você vai girar o seu volante com a mão, tá? Se você notar que tá ainda travada a máquina, então você sabe que o problema não é o motor e sim a máquina de costura. Se por acaso sua máquina está dura, então, você vai girar com a mão e vai verificar se continua ainda pesada. Se continuou pesada, você sabe que a máquina é o problema e não o motor. Se por acaso a máquina ficar livre ou ficar leve, então você sabe que o problema é o motor, certo? Se for o motor, pessoal, pode ser algumas coisas. Pode ser o rolamento que já estragou. Aí você vai ter que efetuar a troca do motor, tá? Então, você vai pegar a sua mão aqui e vai girar aqui, ó, a polia. E você vai sentir se está travando ou não, tá? Às vezes, só você pingar um pouco de óleo aqui, ó, tá vendo? Ó? Não lá dentro, tá, pessoal? Exatamente no eixo aqui, ele já dá uma boa melhora, tá? Mas se não melhorar, aí, infelizmente você vai ter que trocar o seu motor, beleza? Fez esse teste? Não é o motor, é a parte de cima? Pronto, tá? Então, você já sabe qual que é o problema. Mas vamos lá, pessoal. Vamos imaginar que o problema ele deu uma boa aliviada aqui, tá? Ele não estava travado e aliviou aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar novamente a correia e vai verificar, pessoal, se o problema na verdade não é porque estava muito apertada, conforme eu mencionei para vocês, tá? Aí você vai pegar, vai apertar menos aqui e vai verificar. Vamos colocar a correia aqui para vocês verem. Ó, coloquei a correia. Você só vai apertar um pouquinho, vai vir aqui, ó, vai colocar o dedo. Pronto, e vai testar. Rodrigo, minha máquina de costura continua travada. O que você vai fazer? Então vamos para o próximo passo. Lembrando que esse aqui, olha que legal, pessoal. São máquinas extremamente diferentes. São máquinas que, além de ser diferentes, elas são marcas diferentes, ó. Tá vendo aqui, ó? Mas por isso que eu falo que máquina de costura, apesar de ser diferente, o objetivo é o mesmo. Ela não tem uma correia aqui também? Tem, você vai fazer a mesma coisa. Você vai verificar se não está meio travada, entendeu? Rodrigo, está travado, e agora? Você vai verificar se não é o motor ou a parte aqui de cima, certo? Mesma coisa, igualzinho, muito fácil. E agora, o que você vai fazer? Depois que você fez essa verificação, vamos para o segundo passo. O segundo passo é verificar se a máquina está lubrificada, tá? Então, acontece de quando é máquina de costura doméstica, você não lubrifica ela frequentemente, né? Deixa eu pegar, pode ser essa máquina aqui mesmo? Você não lubrifica essa máquina. Então, você vai lubrificar. O que eu aconselho? Se ela estiver totalmente travada, você vai comprar um desengripante, tá? Conforme está aparecendo aqui para vocês. Isso aí é um desengripante, pode ser um WD-40. E você vai jogar em toda a máquina, não precisa na carcaça, só nas partes móveis da peça. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Você vai jogar, encher, pode jogar bastante. Aí você vai deixar só um pouco agir e vai começar a girar com a mão o volante e vai ver se ele vai começar a ficar leve. Provavelmente, se for questão de lubrificação, ele vai começar a ficar leve aqui, tá? Se ficou leve, pronto, você já sabe que o problema era a lubrificação da máquina de costura. Então, o que você vai fazer? Se o problema era a lubrificação, você vai agora lubrificar ela, não com o desengripante que eu mencionei. Porque desengripante, apesar que ele é um tipo de lubrificante, mas ele não vai ficar muito tempo na máquina de costura. Então, você vai comprar um óleo de máquina de costura e vai pingar em todos os lugares que precisam, tá? Muito bem, depois que você fez a lubrificação e mesmo assim continua com um problema, aí, pessoal, se torna um pouco mais chato. O que você vai ter que fazer? Vamos lá. Neste caso, pessoal, a única opção para você descobrir agora como eu posso
dizer de um modo mais fácil? Você vai começar a dividir as máquinas de costura para poder descobrir aonde que é o problema. Vou dar um exemplo para vocês. A máquina de costura, podemos dizer que ela se divide em 3 partes. A parte superior, a parte inferior, tá? Que é essa parte aqui, e o motor. O motor você já descartou porque você sabe que não é o problema. Mas pode ser a parte de cima e a parte de baixo. No entanto, tanto a parte de cima como a parte de baixo, eles estão conectados. Se eles estão conectados, você não vai conseguir descobrir qual que é o problema, a parte de cima ou a parte de baixo. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui abaixo, certo? Neste caso aqui, ó. E você vai desconectar ela, porque às vezes pode ser apenas a lançadeira que esteja travada. Então você vai vir aqui soltar esta correinha aqui, tá? Soltando esta correia, a parte da lançadeira vai ficar isolada. Então, se a máquina continuar travada, você vai saber que o problema não é a lançadeira. Você vai saber que o problema é daqui para cá, entendeu? E assim, pessoal, você vai fazendo. Ah, legal. Se você soltou e a máquina voltou a girar, e às vezes, pessoal, só é a lançadeira mesmo, tá? Em máquina de costura industrial, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Muitas vezes pode ser a lançadeira também. Então, você soltou e continuou girando, é a lançadeira. Você vai soltar a lançadeira ou vai verificar o que está acontecendo nela para estar dando este problema, certo? Se por acaso o problema continuar, aí você sabe que é daqui para lá, certo? E você vai ter que começar, infelizmente, a desconectar. Por exemplo, às vezes pode ser a barra da agulha que esteja travada. Tá vendo? Ó, aqui é a barra da agulha, ó. Barra da agulha. Então o que você vai fazer? Eu vou soltar a barra da agulha neste parafusinho que está bem ali. Acho que vai ser um pouco difícil vocês verem, mas ele fica bem aqui o parafusinho. Vou soltar ele. Soltou ele, a barra da agulha vai ficar solta. Ela ficando solta, aí você vai ver, continuou o problema? Então não é a barra da agulha. E assim sucessivamente, pessoal. Vocês vão ter que ir procurando. Infelizmente assim, não tem uma receita mágica para falar para vocês como vocês podem resolver este problema, tá? Então basicamente é isso que eu mencionei para vocês. Se vocês fizerem exatamente o que eu falei aqui, vocês vão conseguir resolver o problema. Mas tenha uma coisa em mente. No momento que você solta, quer a barra da agulha, e você soltou aqui embaixo, sua máquina de costura vai ficar desregulada e você vai precisar fazer a regulagem. Se você não sabe fazer regulagem, eu não aconselho você fazer isso aqui não, tá? Porque você vai apanhar muito para poder fazer regulagem se você não tem nenhum conhecimento. Mas assim, pessoal, apesar que vocês não... Aí eu aconselho vocês chamarem um mecânico. No entanto, não é algo difícil. Por exemplo, meus alunos, eles conseguem fazer. Caso vocês desejam aprender, tem o link aqui do nosso curso completo para você poder fazer, tá? Então espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.